Tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. A região metropolitana de Campinas gera uma grande quantidade de resíduos que deve ser encaminhada para reciclagem, reutilização, destinação regulamentada. No entanto, o aumento do consumo e do poder de compra dos moradores tem impactado a sustentabilidade também aqui na região, Felipe. E até por conta da grande problemática que isso acabou se tornando, muitas cidades têm discutido como resolver essa questão. E fora, pelo fato de estarmos na região metropolitana, o lixo, por exemplo, de Campinas, do Delta A, é encaminhado para Paulínia. Outras cidades também encaminham para Paulínia os resíduos. No circuito das águas tem municípios também que mandam para Amparo ou para outras cidades. Então isso acabou se tornando um problema muito mais regional do que estritamente local. E aí foi criado o programa Universaliza SP, que propõe a organização dos consórcios regionais para prestação de serviços de saneamento. 38 prefeituras da região administrativa de Campinas aderiram a essa medida, que tem metas de universalização, inclusive estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento, que é de 99% de cobertura de abastecimento de água e 90% de coleta e tratamento de esgoto até o ano de 2033. Diante dessa adesão, né, e o que vai acontecer também a partir de agora, a gente vai entender com a secretária de Estado de Meio Ambiente, a Natália Rezende, que está já com a gente. Seja bem-vinda, secretária. Bom dia, Sandra, Felipe, um prazer imenso para mim estar aqui com vocês. Sempre uma satisfação, ainda mais para a gente falar de um tema que é tão importante quanto saneamento básico, né? Água, esgoto, drenagem e resíduos, que vocês falaram aí um pouquinho também. Bom dia. E de que forma que a gente pode avançar, né, tendo essa cooperação? É isso, então, a gente, olhando saneamento básico, né, vocês falaram de água e esgoto, falaram um pouco de resíduos também no início. A gente criou 2 programas, Universaliza SP e o Integra Resíduos. Por quê? Porque no saneamento básico, essa regionalização, essa escala, o que significa, né? Quando você olha de uma forma mais regional, entendendo que o curso d'água não fica só no município, a gente consegue ter uma redução de custos e uma eficiência maior pensando na prestação de serviço. Então, a gente sempre tem que pensar na prestação de serviço, como é que eu consigo ser mais eficiente. E no saneamento básico, eu vou falar um pouquinho do Universaliza, que é água, esgoto e drenagem, que a gente está olhando. Depois a gente pode falar de resíduos também. Olhando água, esgoto e drenagem, como o curso d'água não fica só no município, é importante a gente entender a lógica de bacia hidrográfica, de onde que vem o esgoto, para onde que vai parar o esgoto, da onde que eu vou produzir, que a gente chama, da onde que eu vou captar a minha água. E aí a lógica regional, ela é muito importante, porque geograficamente o rio não fica só numa cidade. E olhando isso, olhando os desafios que a gente tem, olhando as situações que os municípios muitas vezes têm também de altas perdas d'água, que não pode acontecer hoje em dia, né, num cenário de escassez, olhando até 2050, que a gente vem estudando muito, a gente criou, daí Universaliza, em 2023, para agregar esses municípios, fazer investimento de uma forma mais eficiente. E com as gestões municipais novas, a gente abriu de novo o prazo para poder ter novas adesões. A gente estava com 133 municípios, agora a gente está com 215, 38 da região metropolitana região de Campinas, aqui, PCJ. E o que a gente está fazendo agora? Estudando junto com os municípios, como é que a gente consegue fazer modelagens olhando a cadeia como um todo para a gente conseguir atingir as metas do novo marco? E aí, são os números que vocês falaram, de 99% de abastecimento de água, 90% no mínimo de coleta e tratamento de esgoto e também a parte de redução de perdas, que a questão de resiliência é muito importante. E aí a gente vai começar a olhar a engenharia, ver como é que a gente consegue também entender a drenagem, considerando uma questão de resiliência. Isso até o final do ano a gente deve soltar audiência, consulta pública, trazer a sociedade também para participar desse processo, para no ano que vem, no meio do ano que vem, a gente ter já leilões para contratos de longo prazo que dão mais estabilidade para as pessoas com uma regulação mais forte. Então a lógica do Universaliza é essa, a gente agregar para conseguir ter mais eficiência, porque
Só assim que a gente vai conseguir resolver o problema de saneamento, não só no estado de São Paulo, no Brasil mesmo. Agora é um plano a longo prazo, né, secretária? E aí, dentro dessas discussões iniciais, tem algum fio condutor, alguma ideia inicial? Tem, a gente já fez um diagnóstico muito forte no estado, a gente está trabalhando desde o início com ações de curto, médio e longo prazo, né? A gente tem estudado, só para vocês terem ideia, as 3.074 autobacias que a gente tem no estado. O que é isso, né? Onde cada curso d'água vai, para onde que ele começa, onde que ele termina, para a gente entender a lógica do saneamento, olhando a cadeia como um todo, desde a parte de captação, de pegar a água, até onde eu vou colocar o meu esgoto. Uhum. Por que disso? Porque senão a gente não ataca a fonte. E aí, a gente também, em ações de curtíssimo prazo, a gente vem ajudando municípios com perfuração de poços, mais de 139 poços a gente já perfurou desde 2023, desassoreamento, que é quando a gente retira o sedimento para melhorar tanto na seca, para as captações, quanto nas enchentes também, porque mitiga o fluxo d'água, você deixa ele mais fluido e aí a gente consegue ter menos enchentes. Isso a gente já vem fazendo muito junto com os municípios, nas regiões também, de uma forma ambientalmente adequada, só que não pode parar nisso. Uhum. E aí, junto com essas ações de curtíssimo prazo, o Universaliza vem para, de fato, resolver o problema. Porque saneamento, se a gente não pensar dessa forma integrada, a gente não vai avançar. E é isso que a gente tem conversado. Eu mesmo estive aí, tanto em Campinas, fui em Santa Bárbara do Oeste, estou indo em cada um dos municípios, já fui em Valinhos, Vinhedo, Americana, para a gente... Amparo também, a gente está fazendo as barragens lá, Amparo, Pedreira, para a gente conseguir, de fato, ter soluções estruturadas. Então, é isso que o governo do estado de São Paulo quer, e pelas competências em relação ao saneamento, a gente precisa ter os municípios juntos. Então, a ideia do Universaliza é essa, é a gente se juntar para viabilizar soluções regionais, olhando a especificidade de cada um dos municípios. E aí isso a gente já tem diagnóstico de todo mundo. Perda d'água, água, esgoto, e aí agora o que a gente quer fazer? Aprofundar na engenharia. Então olhar, o que eu preciso trocar de rede, por exemplo? Tem algumas redes que são de amianto, isso perde muita água. Então hoje a gente precisa fazer um planejamento programado de como que eu vou trocar, de como que eu vou melhorar a questão de captação. Aqui a nossa região é a segunda maior escassez do estado, mas é uma das que mais preocupa, por causa dessa individualidade que tem que ser mais integrada. E aí é por isso que a gente criou o Universaliza, para fazer exatamente essa integração. E a gente tem falado aqui mais água e esgoto, mas a questão dos resíduos sólidos, ainda que não tenha ligação direta, ela tem uma ligação indireta muito importante também, né, secretária? Muito. O saneamento básico, é interessante você ter falado isso, Felipe, porque a gente precisa entender o saneamento básico nos seus 4 elementos: água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Então, o lixo, entre aspas, eu não gosto nem de chamar de lixo porque ele tem um valor tão grande, ele está dentro do saneamento básico. E é uma regionalização diferente da água, esgoto e drenagem. Então, por isso que a gente criou 2 programas. Água, esgoto e drenagem a gente vai regionalizar olhando bacias hidrográficas, olhando por onde o curso d'água caminha. E o resíduos sólidos, a gente está entendendo muito a partir de consórcios de regiões metropolitanas. Só para vocês terem ideia, e aí a gente vem fazendo esse diagnóstico desde o início, a gente gera no estado de São Paulo de 40 a 44 mil toneladas dia. Só que em 536 municípios de 645 eu gero menos de 50. O que isso significa? Que eu também preciso do que eu falei de escala. É a mesma coisa daí, da água e esgoto. E por que ela é importante? Porque se eu não tiver uma integração, se eu não tiver uma geração com uma determinada quantidade, eu não tenho viabilidade econômica financeira do projeto. E aí, quando a gente lançou o Integra Resíduos, era para isso também, de falar assim, gente, vamos se unir aqui, porque aí quando a gente tem uma produção ali acima de 500, 600, 700 toneladas dia, a gente consegue, de fato, fazer uma economia circular, de verdade. E aí eu consigo gerar energia, eu consigo fazer reciclagem, compostagem, enfim, eu consigo valorizar o resíduo, que é isso que a gente tem que fazer. O aterro, em tese e pela legislação, ele tem que servir para o rejeito, não é nem para o resíduo.
E aí a gente ficou muito feliz porque eu fui há um mês, mais ou menos, aí na reunião do Conselho da Região Metropolitana de Campinas, e a gente conseguiu agregar 14 dos 20 com Simares e Cisbra, os dois consórcios, que dão, se juntar tudo aí, dá quase 3 mil toneladas dia, para a gente fazer uma modelagem de forma com que a gente reduza os custos dos municípios, que é um custo alto, logístico, e que a gente olhe o resíduo como um potencial ganho de renda, emprego e renda também para os municípios. Então, só para vocês terem ideia também de custo logístico, né? A gente tem 199 municípios no estado que percorrem mais de 50 quilômetros para destinar seu resíduo. Isso é caro. Sim. E quando a gente fala de alguns municípios pequenos, esse custo é muito alto. Quando você olha dessa forma regional, você reduz também, você gera mais eficiência. E aí o que a gente vai olhar? Da triagem em diante. Então a gente não vai olhar a coleta, que é mais municipal, limpeza urbana. A gente vai focar da triagem em diante, porque na triagem eu já consigo ter uma eficiência de custo logístico. Então eu já consigo ver, o que eu posso já gerar energia aqui? E aí, gerando energia, a gente tem uma potencialidade no estado de São Paulo em relação a biometano, biogás gigantesca. Aí eu posso gerar crédito de carbono, por exemplo, posso colocar na rede, também ter uma receita adicional em relação a isso, em relação à energia que você gera e coloca no grid, que a gente fala, na nossa infraestrutura de logística. De energia, né? E aí você tem uma potencialidade que é o que a gente quer explorar, de novo, num contrato de longo prazo para dar estabilidade para as pessoas. E aí a gente fala assim, independentemente de quem estiver aqui, daqui 10, 15, 20 anos, a gente cria algo estruturado para resolver o problema. Agora, os municípios, por exemplo, que não estão aderindo aos programas do Estado, é porque eles não sentem realmente essa necessidade ou é uma questão de custos, de contrapartida? Então, a gente tem algumas realidades. O que eu tenho sentido? Quando a gente conversa, explica, e a gente tem tentado fazer muito isso, ir nas regiões, ir nos municípios, explicar, o pessoal adere ou, às vezes, eles têm soluções individualizadas, no caso, por exemplo, de resíduos, tem seus aterros, ou no caso de água e esgoto, tem, por exemplo, a Sanasa, né, no caso de Campinas, já tem algumas concessões também feitas em determinados municípios, e aí o que a gente tenta é sempre explicar. A lógica regional para saneamento básico, ela é a ideal, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas, claro, cada município tem a sua especificidade e o que a gente tenta é ajudar de toda forma possível, né? Claro, entendendo aí as especificidades, conversando, abrindo diálogo. Esses estudos que a gente está fazendo, tanto no Universaliza para água, esgoto e drenagem, quanto no resíduos, é 100% recurso nosso. Isso é uma coisa que eu tenho falado. Por que é uma coisa que o Estado está investindo? Porque, para mim, sinceramente, compensa muito mais eu colocar o recurso do Estado em um programa estruturante do que ficar só colocando recurso para furar a poço para sempre. Então, é muito mais eficiente a gente alocar recurso numa solução estruturada do que ficar só, por exemplo, comprando caminhão basculante, caminhão para lixo, que é uma coisa que a gente tem feito também. Então, a gente tem trabalhado na lógica de curto, médio e longo prazo para atuar nessas ações mais imediatas, só que a gente não pode esquecer da ação estruturante, que é o que vai resolver. Que às vezes demora um pouquinho mais, demora, mas que se a gente não fizer, não vai resolver. Isso que eu tenho falado muito com eles. Então, a gente tem algumas realidades, mas a gente vê uma adesão bem maciça aos programas. E aí a ideia é fazer de uma forma muito transparente, né? Com muito diálogo, entendendo a especificidade de cada um. Então, no Universaliza, a gente vai fazer uma parte, um anexo, né, que a gente fala para cada um dos municípios, olhando o que eu preciso fazer de investimento ano a ano, como é que eu vou prestar contas, como é que o município vai participar, por exemplo, da fiscalização junto com a agência reguladora. Lembrando que assim, a gente não está falando de privatização aqui, né? É uma concessão, é um contrato de longo prazo com investimentos que eu preciso fazer de forma mais eficiente em bens que são públicos. Só que em vez de eu ter um bando de contrato administrativo, que às vezes
os municípios fazem, a gente está falando de um contrato mais robusto que eu consigo amortizar esses investimentos ao longo do tempo. Então, é ter mais eficiência para melhorar o serviço para as pessoas. Acho que esse é o ponto principal. E aí, é claro, o espaço aberto de acordo com o avanço também, né, desses processos, das audiências públicas, né, da reformulação, talvez, de alguns modelos que estão sendo pensados, porque é importante que a sociedade entenda, né, o que está sendo proposto e de que forma será praticado também, ainda mais chegando próximo da nossa realidade. Por isso, agradeço, Natália, por estar mais uma vez com a gente. Eu que agradeço demais, super importante esse espaço e é o que você falou, né, Sandra? A gente precisa aproximar esses assuntos das pessoas, porque o saneamento ele é complexo, é um assunto que não é fácil, mas que ele é tão importante, tão relevante, para não só o saneamento em si, mas para a saúde, né, para a qualidade de vida das pessoas. E a gente fazer isso que você falou, então a gente vai fazer audiência, consulta pública, a gente sempre tem contribuições muito boas. E aí, o que a gente faz? Incorpora, ou se não incorporar, justifica, né? Fala, olha, já está aqui, ou não é nesse sentido. Enfim, isso é muito bom, esse espaço, porque aí a gente traz as pessoas para entender primeiro, acho que é o primeiro ponto, e também para elas trazerem contribuições. É isso. E o estado de São Paulo tem uma qualidade muito grande das pessoas, dos cidadãos, das autoridades, que a gente quer cada vez aproveitar mais. E de vocês também, né? Então a gente agradece demais aí o espaço, a oportunidade de explicar um pouquinho, de falar de saneamento, que é um assunto às vezes difícil, mas que tá precisa no nosso ser dia a falado. dia. Natália Rezende, secretária de Estado de Meio Ambiente, obrigada e até a próxima. Obrigada, um abraço para vocês. Bom dia. Bom dia. 10:07. CBN